Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim, é um prazer estar aqui. Vamos iniciar a nossa primeira aula tratando sobre direitos e garantias fundamentais, tá? Mas antes disso, para a gente começar a sedimentar o nosso estudo, eu quero mostrar para você, porque eu sei que muitas vezes, professora, eu nunca estudei direito constitucional, eu nunca abri a Constituição. Então, como é que é, né? Então, vamos lá, olha só, a nossa Constituição é dividida por títulos, tá? É dividida em títulos. No título primeiro, nós temos a disposição dos princípios fundamentais, tá? Que nós não estudaremos nesse momento. A partir do título 2, nós já começamos a ver os direitos e garantias fundamentais, tá? Então, a partir do título 2, artigo 5º, nós já começamos a ver os direitos e garantias fundamentais. Então, olha só. Direitos e garantias fundamentais são divididos em 5 grandes grupos, tá? E para isso, vem cá, olha só, eu quero que você entenda bem bonitinho. Direitos e garantias fundamentais, tem aqui, tá? Direitos e garantias fundamentais são divididos em 5 grandes grupos, tá? O primeiro grupo trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Eles estão onde? Os direitos e deveres individuais e coletivos? No artigo 5º, beleza? O segundo grande grupo são os direitos sociais. São os direitos sociais. Estão no artigo 6º e também vão até o artigo 11, tá? Depois, terceiro grande grupo, os direitos de nacionalidade. Direitos de nacionalidade. Onde é que estão dispostos os direitos de nacionalidade? Artigos 12 e 13. Quarto grande grupo, direitos políticos. Direitos políticos, também conhecidos como cidadania. Direitos políticos estão no artigo 14 e vão até o 16. Quinto e último grande grupo dos direitos e deveres fundamentais, partidos políticos. Partidos, que letra linda! Partidos políticos, tá? Que estão aí no artigo 17, tá? E aqui, pessoal, nós faremos, então, algumas observações como noções introdutórias aqui para a nossa aula, tá? Para a gente deixar tudo bem claro para você. Então, professora, os direitos fundamentais. Nós dormimos sem direitos e acordamos com os direitos? Não. Os direitos fundamentais são frutos de uma evolução histórica, tá? Então, antigamente, nós tínhamos o Estado absolutista. O Estado absolutista detinha para si todos os poderes, tá? Então, os indivíduos não tinham direitos. E aí, fazendo só uma breve conceituação, tá? Não estamos tratando aqui de história. E aí, veio a burguesia e falou assim, Estado, você quer manter relações comigo, né? Você quer fazer negócio comigo? E o Estado falou, sim, eu quero, porque a burguesia tinha dinheiro. Então, é claro que o Estado quer ficar próximo aí de quem tem dinheiro, né? E aí, a burguesia falou, ok, a gente pode negociar, mas para isso eu preciso de liberdades. Em linhas gerais, surgiu-se, então, os direitos de primeira dimensão ou de primeira geração, tá? Em que começou a ser observada, começou a ser dada certa liberdade individual, tá? Mas os direitos, as gerações dos direitos, nós trataremos no decorrer da aula. Não é sobre isso que falaremos agora, tá? Nessa breve introdução, eu quero, na verdade, que você sedimente o seu estudo, que você coloque, para que a gente possa colocar depois, tijolinho por tijolinho, mas que a sua base esteja forte. Então, primeira coisa, de onde surgiram os direitos fundamentais? Do dia para a noite? Não, tá?
são frutos de uma evolução. Segunda coisa, e aí aqui a gente já vem para o slide. Direitos e deveres fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos. Aqui eu já coloquei para vocês todos, né, o primeiro grande grupo aqui, na verdade, primeiro grande grupo. Qual a diferença entre os direitos e as garantias, tá? Então, direitos, a gente pode dizer o seguinte: o que são os direitos? Direitos são os bens jurídicos em si. São os bens jurídicos em si. Como assim? Por exemplo, vida, liberdade de locomoção. Esse é um exemplo clássico aí, porque a gente consegue vislumbrar certinho. Então, liberdade de locomoção. São exemplos de direitos, né? São bens em si considerados, tá? São disposições constitucionais declaratórias, tá, pessoal? São disposições constitucionais declaratórias. Beleza. Professora, mas e as garantias? O que são essas garantias? Pessoal, as garantias, a contrário senso, são instrumentos para que os direitos sejam efetivados. Então, vou colocar, são instrumentos para efetivar os direitos. Me dá um exemplo? Claro que sim. O habeas corpus não é um instrumento para que a gente cuide aí da liberdade de locomoção? É exatamente isso, tá? Então, é um instrumento para efetivar esses direitos aqui, ó. É um instrumento para efetivar esses direitos. Isso são as garantias, tá? As garantias são, ao contrário dos direitos que são declaratórias, né, que são disposições declaratórias, as garantias são disposições assecuratórias. Assecuratórias, tá bom? Então, tá aí a grande diferença. De um lado eu tenho direitos, de outro lado eu tenho garantias assegurando os meus direitos, tá? Basicamente, essa é a diferença, porque, né, direitos e garantias fundamentais, tá? Mas qual a diferença? Né, o que acontece? E aí eu preciso te dizer o seguinte, ó. As garantias são disposições constitucionais, sendo disposições constitucionais assecuratórias, na verdade, os direitos fundamentais, sendo disposições aí declaratórias, na verdade, elas trazem para o Estado uma obrigação. Elas trazem para o Estado uma obrigação. E essa obrigação pode ser tanto de abstenção, então o Estado pode ser uma obrigação de abstenção, então o Estado não faça nada contra eles, tá? E também para o Estado um dever de atuação. Estado, haja em favor deles, tá? Faça alguma coisa para efetivá-los, beleza? Seguindo, então, qual a diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos? Pessoal, direitos fundamentais e direitos humanos também é uma dúvida bastante recorrente. Os direitos fundamentais, basicamente, são os direitos dispostos numa Constituição. São os direitos como nós temos aqui na nossa Constituição Federal, numa Constituição interna. Já os direitos humanos estão sobre um viés internacional. Então, eles são dispostos, são assegurados por convenções internacionais, por tratados internacionais, tá? Diferença de direitos humanos e direitos fundamentais. Direitos fundamentais, então, estão voltados para uma ordem interna, tá? Já os tratados
para uma ordem, eu vou colocar para um viés internacional. Porque se eu colocar numa ordem externa, né? Não. Então, sob um viés internacional, tá? Aqui, eu posso dizer para você que, por exemplo, estão na Constituição Federal. E aqui, eu posso dizer para você que, por exemplo, os direitos humanos estão num tratado internacional. Um tratado internacional, tá? Beleza. Continuando, então, separei aqui algumas principais características dos direitos humanos que a gente precisa entender. A primeira delas, eu até mais ou menos que já falei, né? Que é a historicidade. Os direitos fundamentais se desenvolvem durante a evolução histórica, tá? Então, não foi de um dia para o outro. Eles são desenvolvidos no decorrer da história, tá? Então, historicidade, né? A primeira característica dos direitos fundamentais. Historicidade. Ou seja, né? Ao longo da história. Ao longo da história, eles se desenvolvem, eles evoluem, tá? Ao longo da história. Segunda característica muito importante que eu separei aqui para vocês: universalidade. Então vamos lá, universalidade. O que significa universalidade, professora? Significa o seguinte: os direitos fundamentais são destinados a todos, tá? Basta que você tenha, que você ostente a condição de ser humano. Então, você ostentar a sua condição de ser humano já é o bastante para que você possa usufruir dos seus direitos fundamentais. Beleza? Voltando lá, então, universalidade são dispostos a todos os seres humanos. A todos os seres humanos, tá? Basta, né, que a pessoa vislumbre essa característica aqui de ser humano, que ela terá aí a titularidade. Isso é suficiente para que ela tenha a titularidade desses direitos. Terceira característica importante: irrenunciabilidade. Irrenunciabilidade. O que quer dizer irrenunciabilidade, professora? Quer dizer o seguinte: os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Eu não posso renunciar ao meu direito. O que eu posso fazer é não exercê-lo. Então, é isso que eu quero que você entenda. O que eu posso fazer enquanto detentora do meu direito é simplesmente não exercê-lo. Por exemplo, um direito de greve, tá? Eu não posso renunciar ao meu direito à greve. O que eu posso fazer é simplesmente não exercer o meu direito à greve, tá? Então, é isso, irrenunciabilidade. Eu não posso renunciar ao meu direito, tá? Vamos colocar aqui. Não posso renunciar. O que eu posso? Deixar de exercê-lo. Isso sim, beleza? Próxima característica que eu separei, uma característica importante também: inalienabilidade. Inalienabilidade. O que quer dizer isso? Os meus direitos, os direitos fundamentais, são inegociáveis. Inegociáveis. Não podem ser vendidos, não são transferíveis, eles são intransferíveis, tá? Inalienabilidade. Então, o que acontece? Eu não posso dispor dos meus direitos fundamentais, tá? Falei que eles são intransferíveis, né? São inegociáveis e intransferíveis. Beleza? Próxima característica dos meus direitos fundamentais: imprescritibilidade.
imprescritibilidade, né? Perdoem-me a letra. Imprescritibilidade, tá? Eles não se perdem no tempo. Eles não prescrevem. Eu não tenho só um período, tá? Eu não tenho só um período para poder exercer o meu direito, porque eles são imprescritíveis. Eles não se perdem ao longo do tempo, tá? Não se perdem ao longo do tempo, tá? Tudo isso, pessoal, tudo isso tá aí no seu materialzinho, bem colocadinho, tá aí bem explicado, tá? Aqui, o que eu tô fazendo é mais ou menos dando uma resumida do que, na verdade, eu já coloquei no seu material. Então, se você estiver acompanhando aí com o seu material, joia, perfeito, tá? Beleza. Próxima característica importante dos direitos fundamentais, né? Acabei de falar da imprescritibilidade. Eu diria, pessoal, que essa limitabilidade, também chamada de relatividade ou relativização, né, dos direitos fundamentais. Pessoal, o que acontece? Os direitos fundamentais, nós sabemos que não são absolutos, né? Não são direitos absolutos, ou seja, eles têm como característica a limitabilidade, relatividade. Eu posso relativizar o meu direito. Nossa, mas como assim, né, professora? Por exemplo, uma limitação ao direito à vida. Sabe quando? Nos casos de guerra declarada, onde haverá, então, a pena de morte. Eu não estou relativizando o meu direito à vida? Eu não estou limitando o meu direito à vida, no caso de guerra declarada? Estou. Então, os direitos fundamentais são limitáveis, são relativos, podem ser relativizados, tá bom? Então, voltando aqui para o slide, limitabilidade ou relatividade. Gente do céu, como ficou torto meu slide, mas tudo bem. Limitabilidade ou relatividade. Não há que se falar em direitos absolutos. Não há em direitos absolutos. Se vier na sua prova que os direitos são absolutos, não são. Mas cuidado, nós temos duas hipóteses de direitos absolutos que não podem ser relativizados, não podem ser limitados. Nós temos duas espécies. Sabe qual? Tortura e escravidão. Nesses casos, eles são sim direitos absolutos, não podem ser relativizados em hipótese alguma. Professora, mas eu não posso escravizar um pouquinho? Não, não pode. Professora, mas eu não posso torturar um pouquinho? Ah, eu sou policial, eu não posso torturar um pouquinho porque ele não quer confessar. Gente, não pode. Tortura e escravidão são ilimitáveis, tá? São absolutos, beleza? Então, olha só. É como se fosse uma exceção aqui, tá? É como se fosse uma exceção de verdade. Então, tortura e escravidão. O que acontece com eles são absolutos. Não podem ser relativizados. Não podem ser relativizados. Beleza? Próxima característica dos direitos fundamentais, né? Muito importante. Concorrência ou cumulatividade. Concorrência. Professora, mas eu preciso exercer só um dos meus direitos? Aí eu exerço esse, depois eu exerço outro? É assim? Não. Eu posso cumular os meus direitos, eles são cumuláveis, tá? Concorrência ou cumulatividade. Cumulatividade, tá bom? Vou colocar aqui vários, tá? Vários direitos ao mesmo
tempo. Tá joia? Vários direitos ao mesmo tempo. E aqui, uma última característica que julgo muito importante é que os direitos fundamentais, pessoal, têm aplicação imediata. Tem aplicação imediata. Inclusive, essa disposição vem lá no parágrafo 1º do artigo 5º mesmo, tá? Do artigo 5º. O que significa isso, professora? Significa dizer que uma vez que esses direitos fundamentais ostentem a aplicação imediata, essa característica de aplicação imediata, significa que eles detêm todos os elementos necessários para serem prontamente aplicados. Beleza? Então, pessoal, terminamos aqui a nossa breve introdução, tá? Sobre os direitos fundamentais. Daqui a pouquinho a gente volta, continuando com o nosso assunto. Tá joia? Até já!